reze para o mentor da pessoa. Porque o mentor, ele é responsável pela vida daquela pessoa. E a pessoa tá tão frustrada, tão negativa, tão mala, sem alça, que ele fica mais longe. Então você reza pro mentor da pessoa, fala, por favor, ajuda a fulana de tal ou fulano de tal. Nisso eu te dou energia, tô rezando pra você, que eu vou pedir pro meu mentor a poder ter um pouco mais de tolerância, paciência, porque é um espelho aqui, né? Mas assim, você rezar pro mentor da pessoa ajuda muito, principalmente em escritório. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Muito bem-vindos, todos que estão aí para adquirir um pouco mais de conhecimento, para trocar, para nivelar aí com a frequência, né? Que estamos aqui estudando, aprendendo, conectando e espalhando. É tipo uma ponte. É a partir de nós e através de nós, né? A gente sempre fala isso. Todas as pessoas que se conectam nesse campo, tanto os ouvintes quanto as pessoas que sentam aqui na cadeira do podcast, são pessoas que são magnetizadas para o que a gente está precisando naquele momento, para o que a gente está pronto para aprender. Então, com certeza, você que está nos ouvindo ou assistindo aí, você está pronto para receber esse conteúdo, esse conhecimento que é frequencial. Então, não acelera, ouve, assiste na presença, prepara o seu cacauzinho, ou um chazinho quentinho, aproveita esse frio que tá, né, aqui na região, pelo menos aqui tá frio, né? Tá frio. E sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda, abraçados por nós. Se você tá no carro, na academia, em casa, a gente fica muito feliz de ter essa conexão com você. E hoje a gente vai falar de medicina espiritual. A gente tem aqui com a gente uma convidada muito especial, Carolina D'Andrea. Bem-vinda! Obrigada, gente. Muito obrigada. Bem-vinda, Carolina. Ai, Nossa, que legal. A Carolina, direto da Itália, né? Direto Uau. da Itália. A Carolina não sabe, gente, mas ela salvou a nossa vida, assim. Ela salvou a nossa vida, porque no momento que a gente tava passando uma turbulência aqui em casa, assim, na nossa relação, no nosso trabalho, no meu emocional, eu tava passando, assim, por uns processos que eu falei assim, gente, eu tô ficando doida, que é isso? Que esse pensamento tá vindo aqui? E aí, do nada, veio, estuda sobre obsessor. Eu lembro que eu coloquei lá no YouTube, tinha pouco conteúdo ainda. E aí, eu me conectei com o seu trabalho e eu achei, assim, tão lindo a sua forma de explicar, a sua didática. Eu lembro que você trouxe uma conexão com o filme do Divaldo. E aquilo, assim, parece que foi lúdico pra mim, né? Você até comentou sobre essa forma sua de transmitir o conhecimento. Então, gratidão. Gratidão por ter conectado com a gente. Eu fico tão feliz. E a equipe que faz parte da Essential Way, que produz junto comigo todo o canal do YouTube da Essential Way, eles estão muito felizes de poder ajudar. Hoje a gente também tem quase 4.000 pessoas no canal e são vídeos variados e não tem nada planejado. A espiritualidade vai pautando, né? Então, eles que fazem... Eu sempre falo, vocês têm que ter na vida de vocês. Quem faz o nosso Excel? É a espiritualidade, é o nosso mentor com a nossa equipe. E quem tem equipe tem tudo. Então vai chegando, aí vai sendo editado, vai sendo produzido. E é isso mesmo, é chegar nas pessoas que precisam e a gente fica muito feliz. E a gente vai comunicar de uma maneira fácil. Não adianta nada ficar falando difícil se você está com um problema real e tem que aproximar essa espiritualidade. A gente tem que trazer o que eu chamo, vou falar muito dos espíritos aqui, de uma maneira muito lúdica, que eu chamo eles de bonitos. Traz os bonitos para perto de você. Traz a sua equipe. Faça amizade com o seu mentor. A amizade que você tem que ter com aquele que é o ser mais fiel da sua vida. Não é nenhum marido, amigo, parente. É o seu mentor. Ele é responsável pela sua reencarnação. Então, você vai unir com ele. Mas eu não ouço, mas eu não vejo, mas... Dá um nome. Eu tenho uma integrante essencial, né? É muito divertido. Porque ela já tem clareaudiência, ela já vê, já ouve. Só que desde o início ela falou assim, como você chama? E o espírito não quis falar. Então ele falou, pode dar o nome que você quiser. Então ele é o Zé. Uhum. E aí, pra qualquer coisa, o Zé, e não sei o que, o Zé, me ajuda aqui. Putz, eu vou... Tá trânsito, abre os caminhos aqui que eu preciso chegar para atender aquele cachorrinho que ela atende, que ela tem uma clínica de veterinária. Então as coisas vão fluindo numa normalidade e numa coisa leve.
E nada aquela coisa mais do que tinha nos anos 80 de filme de terror, com fantasma, casas assombradas. Vamos explicar o que é isso. Vamos. Que é um obsessor, que às vezes o espírito tá doente, ele tá perdido, precisa ajudar esse ser a entender que não é por aí, que ele tem que subir para essa luz, que vai ser muito melhor a vida dele. É E a verdade. gente faz umas analogias com isso, né? Boa. Sim. E você viu esse vídeo dos obsessores é de um programa que a gente tem no nosso canal que chama Entretenimento Essencial. Como que a espiritualidade influencia e muito Hollywood, os filmes, não é só filme espírita, Legal. os livros. Gente, a gente tem Avatar, a gente tem Matrix, a gente Sim. tem tantos outros desenhos animados da Disney, que cada vez mais, né? A Sim. gente estava fazendo agora do Soul, mas tem outras músicas, né, que são psicografadas, tocando em frente do Almir Sater É e verdade. do Renato Teixeira. Ele falou no programa da Inesita Barroso, tá no YouTube. Foi uma música psicografada, porque o Renato Teixeira recebeu em segundos, Coisa linda, né? antes de jantar. Sim. Então, assim, precisa passar uma mensagem? Por quê? Porque muitos tiveram que tocar em frente e não desistir da vida. Então, aí o Almir canta. Nossa, aquela música é uma música que desde criança, toda vez que eu ouço, eu choro, né? E é isso, né? É entretenimento consciente, entretenimento espiritual. O podcast, Sim. tudo isso é feito dessa forma, né? Às vezes, ao invés da gente ir lá, às vezes consumir um conteúdo que vai abaixar a nossa vibração, vamos levar, né? Exato. Vamos levar, vamos se divertir. E vamos trazer pra perto, Sim. porque a espiritualidade está perto de nós. Eles não são fantasmas, eles são nossos amigos. Sim, Estão aqui para nos auxiliar, então... é verdade. Maravilhoso. Como praxe aqui, ó, a gente tem Vou pegar um um brinde do cacauzinho aqui. Que delícia, gente! Eu Eu fiquei vim muito aqui é feliz. top com esse cacau. De saber que você já consagrou cacau no México também, né? Às vezes eu fico meio assim de oferecer cacau para as pessoas. Às vezes eu falo assim, vai que a pessoa nunca tomou e fica com medo de tomar. Mas olha, gente, o cacau, se você que tá em casa nunca consagrou um cacauzinho, vou explicar para você assim, ó, não é feito com cacau em pó, porque muita gente às vezes pergunta no nosso grupo do Instagram, dá pra fazer com cacau em pó? Não dá. Eu e o Lucas, no comecinho, quando a gente começou a ver essa onda do cacau, a gente até tentou fazer com cacau 100% em pó. Não é a mesma Mas coisa. fica um gostão meio de terra, de farinha, tem uma textura diferente. O cacau 100% em barra, a massa do cacau, que é purinha, ela é com a gordura do cacau. A gordura do cacau é algo extremamente saudável pra gente. É uma gordura boa. Então, quando você mistura isso com água, vira como se fosse um chocolate quente, só que um chocolate quente mais saudável. Sem leite, sem lactose, sem açúcar. E, ao mesmo tempo, é medicinal. Então, para você que quiser conhecer mais sobre o cacau, eu recomendo o cacau da Sátiva. Tem o site aí na tela, tem cupom de desconto, super acessível aí para vocês consagrarem um cacauzinho de qualidade. É muito bom, recomendo. Usa o nosso cupom TRIBEZEN e também a Mata Nutrição Regenerativa da Floresta, que é assim, a gente se conecta com o pessoal que tá realmente na missão mesmo, assim. Então, o pessoal que tá regenerando a floresta, trabalhando com ingredientes amazônicos, pode mostrar ali se quiser. Aqui. Ingredientes amazônicos com um produto realmente clean label, assim, coisa fina. Então, vamos dar um presente aqui E pra Carolina, que tá sempre na estrada, sempre nas viagens, bom. isso aqui é muito bom, porque isso aqui equivale a uma refeição. Que maravilha. E é muito saudável. Obrigada. Eu vou ter que tomar antes, porque se eu chegar na Itália, as pessoas não têm isso. Elas não têm. Pois é. Aí faz um dia, quem sabe, chegar lá, né, na Europa. Eles são muito abertos à Amazônia, a todos os nossos produtos. Nós que temos que nos valorizar, né? Sim, é Sim, verdade. sim. E é legal porque fora do país tem um mercado muito grande de superfoods, só que são outros superfoods, né? Eu nem sei direito quais que E eles não têm a matéria-prima que a gente tem, né? Exato. Aqui Pois é. É um celeiro de comida boa e de raízes e de produtos maravilhosos. Então aproveitem que tem Amazônia perto de você, chega rapidinho, você vai lá no site mata.bio, usa o cupom TRIBEZEN, tem o leite de castanha do Brasil lá maravilhoso, tem esse superfood que a gente ama, o de cacau e de açaí com camu-camu, e assim, e o café funcional deles também, que Mata são Coffee. ingredientes amazônicos. É muito bom. E aí, se você quiser se conectar mais com a gente de perto, tem um link aí na sua tela, e para quem estiver escutando, tem links.tribezen.com.br ou vai na bio do nosso Instagram, @tribezen, tudo junto, que você encontra os links. Lá nesses links você pode participar da nossa comunidade no WhatsApp, que é maravilhosa, e também da nossa newsletter semanal, que a gente manda um e-mail tão legal toda sexta-feira
Tô preparando dessa semana já, com a receitinha de arepas que a gente colocou no Instagram. A galera, assim, foi a loucura, né? Sim. E no nosso grupo, na nossa newsletter, a gente sempre compartilha a nossa agenda. A gente gosta de fazer uma coisa assim que os nossos ancestrais faziam muito, que é reunir a galera em casa. Fazer festa. A gente adora, tipo, É muito bom. preparar a casa para receber as pessoas. Então, aqui a gente aproveita sempre para fazer uma noite musical, com luar, fogueira, com cacau. A gente gosta de também valorizar muitos músicos que estão aí fazendo trabalhos lindos de músicas conscientes, né? Então, esse ano a gente já teve o Cacau da Sexta-feira Santa, que a gente fez aqui, que a gente chama o Cacau da Paixão. A gente teve o João Gabriel. A gente vai ter uma festa junina consciente também, sem carne, né? Tudo vegano. E Com cacau, Rajori. sem álcool, né? Com Rajori, fogueira. Felipe Speri tá sempre com a gente, muita gente legal. Então, assim, esses convites, né, são muito VIP, tá lá na nossa newsletter ou no nosso grupo. Pra galera que tá mais querendo aproximar. Então, pra gente se encontrar, né, as almas se encontrarem pra gente fazer o que a gente veio fazer aqui, que é o papo de hoje também, né? O que será que a gente veio fazendo essa encarnação aqui no planeta Terra? Exatamente. Que bom, né? E você, assim, eu não falei pra galera, mas você falou da Essential Way, né? Mas é uma comunidade filantrópica, né? De cura espiritual. Isso, a Essential Way, que em inglês, né, Essential Way, é o caminho da essência. E ali é uma comunidade filantrópica espiritual focada em medicina de cura, em cura espiritual. Porque as entidades, elas trabalham a cura moral dos homens para a regeneração da Terra. A gente está numa fase de transição terrena, né? Então, a gente hoje somos um planeta de provas e expiações, numa fase de transição para uma Terra regenerada. E aí, aqui, nessa fase, tem o despertar de muitas mentes, o trabalho espiritual de muitos missionários. Por isso que vocês estão percebendo também a espiritualidade sair das salas fechadas para expandir para a internet globalizada, de várias técnicas, tanto que a gente tem técnica do Peru, técnica da China, técnica de tantos. E a Essential Way vem para unir médiums do mundo inteiro. É uma comunidade online. Então, assim, às vezes a gente tem médiums excelentes que mudaram da Bahia para a Espanha. E essa pessoa não tem mais aquele centro que ela ia, aquela casa de candomblé, aquele terreiro de Umbanda. Não tem mais a casa da Fraternidade Branca. Então, ela pode vir para a Essential Way gratuitamente, se unir a um grupo de médiums de cura, de efeitos físicos, mas cada um na sua linhagem. E você pode ser católico, umbandista, candomblecista, japonês, italiano. A gente tem de várias nacionalidades, a gente tem gente dos Estados Unidos, Suíça, tudo. E aí o que acontece? Você vai ser um integrante essencial fazendo a sua missão espiritual. Então, se você é uma pessoa de desobsessão, não tem problema. A gente respeita o seu trabalho, você trabalha com o seu mentor, com a sua equipe e se une a outra pessoa que é da cromoterapia. Tem outro que trabalha passe magnético. Tudo como num grupo que medita junto há anos e faz os outros trabalhos, que tem um trabalho que chama terço essencial, que é o terço, mas como se fosse um mantra. E aí você trata campo mental e emocional. É que nem ir no psicólogo uma vez por semana, então você vai tratando e equilibrando o seu emocional, os seus traumas. Esse é um trabalho. Domingo a gente tem um trabalho que é como se fosse um hospital espiritual, com esses médiums do mundo inteiro, que a gente se conecta numa plataforma online. E ali eu guio o trabalho e nós, numa egrégora, trabalhamos todos os seres que estão na lista de vibração pedindo ajuda para cura, para arrumar um emprego, para poder mudar de casa, para conquistar suas coisas. Só que para tudo, até para você ir fazer um projeto, você precisa de uma equipe espiritual. E aí a gente monta a equipe espiritual, e aí a equipe espiritual ela vai guiando essa pessoa para a realização ou para a sua cura. Aí a gente tem essa linha de médiums. Tem muitos ali que também estão em desenvolvimento mediúnico. Então, a pessoa tem uma predisposição, não está entendendo o que está acontecendo com ela, vem que a gente faz um desenvolvimento mediúnico. E tem também os casos de doentes que estão nos trabalhos. Então, a pessoa tem câncer, tem úlcera, tá com alguma doença física ou uma doença psíquica. Muitos são doenças psíquicas, né? Mentais, psicológicas e por aí vai. E aí a gente também agrega, que é Somos Um. O slogan da Essential Way, né? Então, assim, a gente une
numa corrente onde um ajuda o outro e a energia vai passando, cada um no seu país, cada um na sua casa, num projeto de proteção energética grande para fazer Sim, isso. É uma corrente, né? Uma corrente magnética que aí vai. E Que aí bonito. a gente tá tendo grandes resultados, é muito Lindo. legal. Coisa linda. Eu fiquei interessada no terço essencial, porque, nossa, do nada começou a vir muito no meu campo pra eu comprar um terço, pra eu, sei lá, ver um terço, ganhar de presente. Vai aparecer um terço pra mim, pra eu voltar a me conectar, porque minha avó era rezadeira de Ai, terço e fazia as novenas. Eu lembro até hoje, assim, qualquer coisinha que acontecia com a gente, ela falava: vou fazer uma novena. E é impressionante que antes da novena terminar, as coisas aconteciam. É potente. É muito muito poderoso, bom. né? E assim, muitos que estão assistindo vão conhecer pessoas que têm preconceito contra um terço ou um rosário. Ah, é uma coisa de carola de igreja. Eu falo Carola porque eu sou carolina, né? Não, é um negócio muito católico. E mesmo os católicos falam, não, mas terço não, porque não acaba nunca, tem que ficar repetindo. Gente, voltou essa onda do terço e Maria Santíssima, Mãe Santíssima, ela é um espírito gigante que tem um trabalho de cura emocional no raio rosa. Quem entende de fraternidade branca vai me entender. Uhum. Aí, ela vem nessa polaridade e quando se reza com médiums de diferentes capacidades mediúnicas, numa cadência de mantra, é as Ave-Marias. Uhum. Mas, e você, a gente tem os tratamentos no terço, né? Ou a pessoa reza, que aí quem faz o mistério tem um porquê, né? Tem toda uma... É como se fosse uma canalização de uma energia, né? Então tem um porquê. Mas quem recebe, ou quem tá ali acompanhando, de olhos fechados, deitado ou sentado, vai sendo tratado, que nem num hospital espiritual. Uhum. Então aquilo vai sendo limpo da mente, todos os miasmas, aqueles pensamentos em circuito da preocupação que você tá com aquela conta, com aquela pessoa. E aí vai. Tem gente que entra com dor nas costas, sai sem. Uhum. E vai equilibrando. E nós precisamos do terço uma vez por semana. E mesmo que você não fizer, é legal às vezes você tá cozinhando e deixar rodando. Tem terços maravilhosos nas vozes de muitas pessoas lindas. Sim. Que legal. E aquilo vai limpando o emocional da pessoa, mas a gente tem que entender que a gente não trata só pessoas, animais. A gente trata casas, a gente Ambientes, trata né? ambientes, empresas. A gente trata bairros. Para evitar a egrégora pesada e depois ter uma chuva mais forte, realmente vai abrir uma cratera ali. Por quê? Porque tá denso e aí tudo converge. Então limpa, através da oração. E fora que você entra no embalo assim, ó, é tão gostoso. Que coisa linda, né? Então, Eu- tá convidada. Vou Testar participar. toda quinta. Eu até queria perguntar pra você, já que você abriu essa parte de Maria, é uma pergunta pessoal, assim, que me veio aqui agora. Qual que é o papel de Maria nesse momento de transição? Mãe. A mãe é assim. E a gente, vamos falar aqui que no Ocidente a gente tem Mãe Maria. E no Oriente, um hindu, ele sabe, Maria, eu sei o que é, mas ele vai na Mãe Divina. Uhum. Então a gente tem que ter duas polaridades, o pai e a mãe. Ela, né? Jesus e ela fazem o masculino e o feminino energeticamente. Maria é um ser espiritual que reencarnou na Terra para ser a mãe de Jesus, mas ela evoluiu para chegar em nível de Maria na Terra. Jesus já tinha evoluído em outros planetas para depois vir para ser governador da Terra e depois ser Yeshua, né? Uhum. Jesus. Hoje, ela coordena todo o departamento dos suicidas. Então, a pessoa que se suicida vai para o Vale dos Suicidas. Isso está nos livros de Chico Xavier, de Divaldo, da Ivone maravilhosa Pereira do Amaral, o livro Diário de um Suicida. Leiam, para entender as técnicas que são aplicadas para tratamento de suicidas. E ali, o Hospital de Maria, coordenado por ela, trata dessas almas que infringiram uma lei divina em modo muito grave. Uhum. Né? Então, assim, o suicídio é gravíssimo, né? Para a alma e por aí vai. Então, ali, Maria coordena. Ela coordena os renascimentos também, né? Então, assim, todo mundo que vai reencarnar, ok, que tem o Ministério da Reencarnação direitinho, mas, assim, tem uma coisa. E é o espírito que cuida da Terra. Ela é próxima a nós como a mãe. A gente precisa de uma energia materna. Nós todos temos mãe, né? E a nossa mãe carnal, física. Temos uma mãe de alma, que é algum espírito que vem com você, que às vezes não está reencarnado como sua mãe,
e que está cuidando da sua alma na sua existência. É uma relação do materno. Mas existe a mãe maior, que é aquela que te envolve numa egrégora, numa circunferência de amor para o seu emocional não desequilibrar. Muitos dos que têm problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos, estão com falta de energia amorosa da Mãe Divina, de Mãe Maria. Então, o tratamento é esse. Quando a gente vai terço e fazer a pessoa também ser útil. Então, ela vai fazer a caridade, porque aí ela expande a própria energia, a luz dela, e Maria, suas falangeiras, as legionárias maravilhosas, que eu trabalhei com ela semana passada no Perseverança, elas vão equilibrando e vai formando um equilíbrio no ser humano. A gente precisa disso. Os cachorros hoje, que são espíritos tão diferentes do que eram os dos nossos avós, eles já vêm mais humanizados, e as pessoas também estão humanizando os cachorros, mas eles têm uma coisa da mãe, do aconchego de quem ele escolheu como dono, ele precisa disso. Por quê? É uma coisa que ele precisa se sentir nessa bolha de amor. E é a Mãe Maria que dá isso para nós. E que a gente possa não ter preconceito com aquela coisa, aquela coisa da igreja, aquela coisa do católico. Não, gente, tudo tem um porquê de ser. Sim, que seria como se fosse o aspecto feminino do divino, né? Exato, um aspecto feminino. É uma das minhas mentoras que sempre aparece, Maria. Que lindo isso. E a gente tem encarnado, não sei o seu caso, a gente teve um evento que a gente fez em Curitiba. O nosso trabalho é online, mas uma vez por ano a gente faz eventos presenciais de cura, de atendimento gratuito, onde aí vem as entidades médicos, espirituais. E a gente fez 2 na Europa e 1 aqui em Curitiba esse ano. E uma das atendidas, a minha entidade identificou como uma filha de Maria reencarnada. Nossa. Isso era muito forte, porque ela não sabia, mas assim, foi ela se entendeu. E essa coisa de ser filha de Maria é ser uma missionária de um amor na terra para a pessoa ser completa. Então, Maravilha. vai... E aí ela tem uma missão grande, né? A menina tem. E muitos homens também podem ter essa conexão mariana. E no mundo eu percorro, né? Muitos portais, muitos lugares energéticos, no meu nomadismo espiritual. E os portais marianos são essenciais na Terra. Sim. Então, a gente tem Fátima, eu sempre falo isso, eu gosto muito de divulgar isso. Fátima, em Portugal. Ai, que legal, vou para Fátima. Fátima é um portal de perdão mariano. Então, Mãe Maria tá lá. Muitos, que eu tenho agência de viagens, né? Pra viver, né? Da matéria, né? Então, o que acontece? Quero ir pra Fátima. Chega lá, comecei a chorar do nada, cara. Não, a minha alma chegou naquele solo de perdão. Ela, no inconsciente, ela se deu conta de todas as bobagens que eu fiz na vida passada, né? E nessa estou fazendo. E ela se arrepende e pede perdão. E aí a alma chora, porque também é uma forma de ectoplasma, de liberação de ectoplasma. Uau! E aí você vai, e aí a energia mariana no solo de Fátima, tanto que assim, não é só para católico, vai monge budista, vai todo mundo de todas as religiões lá. Tem os peregrinos. Tem, né? e os missionários que são espirituais vão lá porque sabem que ali tem energia. Minha mãe foi lá, ela falou que chorou que nem... Então Nossa, é como se ela fizesse assim, mãe, lava a minha alma e me perdoa em alma, na minha existência, de todas as minhas encarnações. É uma constelação espiritual... Nível hard. E aí você vai e é o que Jesus falou, né? Depois com todos os apóstolos de Maria. Eu te perdoo, vai e não faça mais. Tá tudo certo. Você lavou ali. Agora, já Lourdes, na França, é um portal de cura. Que a Bernadette rezou, Maria apareceu, teve a água que brotou. fonte, né? A água é o maior condutor de energia do mundo. Então, ali teve toda uma conjuntura geológica para Maria aparecer. Não é assim, é um espírito gigante, gente. Sim. Então, o que acontece? Lá tem a natureza, tem uma geleira perto, tem uma parte que é mais côncava da geografia da área de Lourdes. E aí tinha uma médium, que era uma filha de Maria, que era a Bernadette, que reencarnou, que foi preparada em nível cerebral para poder decodificar e ter a evidência exatamente daquele espírito, porque não é todo mundo que consegue ver Maria. Você precisa ter no seu corpo físico e no seu perispírito, uma decodificação, assim, uma coisa genética até, para poder perceber, entender, decodificar, falar. Aí Bernadette era essa, que era já filha de Maria,
E aí ela fez todo o processo dela, e aí depois fez hoje é um grande polo de cura. Sim. Então o que acontece? Muita gente tá passando doença hoje, eu quero falar com você. Você tá passando uma doença, você vai fazer o seu tratamento da sua doença no médico, no médico da terra, no hospital. E paralelo a isso, vai ter a medicina do futuro. A medicina do futuro é você fazer com o médico da terra e com o médico espiritual. Naquilo que você acredita. Se você é católico, você vai na igreja. Se você é espírita, você vai fazer um tratamento de paz. Se você é do candomblé, você vai fazer um ebó. O que você acredita. Às vezes, dependendo do caso, você vai ter que fazer uma coisa, você vai sentir de no outro lugar e tá tudo certo. Só que vai chegar um momento do seu tratamento médico espiritual e o seu mentor que guia isso. Que vai aparecer uma oportunidade de você ir para a Europa, ou você vai porque você quer também, você já tá sabendo que eu tô te contando, e você vai ser direcionado para um lugar que tem a ver com a sua alma em raiz, para curar a causa do problema. Por quê? Porque o médico da terra, ele cura a doença. E o médico espiritual e todos os trabalhadores tratam a causa do problema. A nível de alma, né? Então, isso. Então, se a pessoa tem um câncer, porque ela tem trauma de infância com a mãe, o médico vai tratar o câncer. Só que os espíritos médicos e os médiums de cura e todos os outros, isso de todas as religiões, tá? Eles vão tratar a causa do problema. Quando curar a causa do problema, pode até já ter curado esse câncer aqui em nível físico pelo médico da terra, mas nunca mais volta. Agora, quem tem câncer que volta, é porque não curou a causa do problema. Então, a medicina do futuro é isso. E, às vezes, para fazer aquele toque final ou até o início do tratamento, é preciso para determinados lugares no mundo. Não quer dizer que você vai só para Lourdes. A gente tem no Brasil lugares maravilhosos. A gente tem... Depende do caso. Então, assim, seria muito legal a pessoa ter um apoio espiritual. A gente tem Varanasi na Índia, com Shiva, que vai destruir aquela situação, que até você vai ficar meio spiazzato, que a gente fala em italiano, para depois você reconstruir seu eu, sua vida, e mudar e transformar. Porque tudo o que a gente faz é para transformação. Mas no Brasil a gente tem lugares maravilhosos. Casa Perseverança em São Paulo, o maior centro espírita do mundo, no Brasil. Uau. A gente tem Foz do Iguaçu, com as cataratas, né? A maior catarata, a maior cachoeira do mundo. Tem Niagara Falls e tem aqui. Coisa mais linda, Mais né? linda. Então, a gente tem em Florianópolis centros espíritas que tratam gratuitamente câncer e doenças degenerativas. Estão fazendo um trabalho incrível. Que a gente tem Palmelo, em Goiás. Goiás é maravilhoso. Queira ou não, a gente tem a Abadiânia. A Abadiânia não deixa de ser um dos maiores polos portais de cura do mundo. Muita gente foi pra lá, né? Durante Milhões. muitos anos. E assim, independente do que aconteceu, vai lá hoje. Fecha o olho. Você vai entender que os médicos... Porque aquilo ali é portal de cura. Sim. E o solo... Aí, geologicamente, eu explico muito isso. Assim, o solo entre Brasília e Goiânia é todo de quartzo. A gente tem muito quartzo, muito cristal. A gente foi pra Chapada, eu fiquei encantada. encantada. O Vale do Maitré, o que é aquilo? Entendeu? A gente tem que começar a caminhar. Então eu tirei Bahia, né? Eu acabei de voltar de lá. Então a gente tem... eu vou pra Bahia, então eu vou só nos restaurantes, na praia. Vai fazer a praia e o restaurante. Mas não deixa de entender que ali tem energias específicas. Ancestralidade ali, muito forte, né? E às vezes você precisa disso. Pra sua cura. E não precisa estar doente. Às vezes você precisa ser menos ansioso. Às vezes você precisa conseguir aquele emprego para dar o pulo do gato para aquele projeto que você quer conquistar. Tem muitas curas que não são só físicas. Eu queria te perguntar também, porque, por exemplo, perdão por interromper, mas muita gente fala de Aparecida, né? Eu tenho Aparecida no nome. E a minha avó sempre falava, você tem que ir pra Aparecida. Até hoje eu nunca fui pra Aparecida. É impressionante, assim, que eu não consegui me planejar para ir ainda conhecer lá, porque às vezes eu fico com aquela questão assim, às vezes é muito um polo muito comercial e tudo mais, mas você trouxe a energia de Mamãe Oxum nas cataratas, né? E que é Aparecida também, né? No sincretismo tem a mesma energia. Mas como que você vê a Aparecida hoje em dia, esse polo mesmo? E eu vou falar de Aparecida, mas eu vou falar que por um acaso você quiser ir, eu vou... No sábado. Que legal. Eu vou levar todo o grupo da Essential Way no sábado para Aparecida. E ali, em qualquer lugar do mundo que você vá, que tem comércio, que tem dogma, e isso é uma das coisas muito forte pra gente, muito dogma. É uma rádio. Não sintoniza no dogma.
não sintoniza no comércio, não se sintoniza na manipulação, isso em qualquer religião. Não estou falando da Igreja Católica, ainda mais que eu moro na Itália, em Roma e em Assis, né? Que é o ápice do cristianismo. Eu aprendi que eu não tenho que me conectar com isso. Eu sintonizo com a espiritualidade, com a energia, no caso de Maria, que está ali decodificada como Nossa Senhora Aparecida. É Maria. Cura emocional. E às vezes até quem vai lá, que tem uma sala dos milagres, né? Que o pessoal que tem as pernas de cera, porque a pessoa tem problema na perna. Na verdade, ela tem um problema na perna porque psicologicamente e espiritualmente ela tem um problema de ir adiante. E de base de sustentação do seu eu. Então, é muito mais profundo. Mas eu tive problema no joelho. Para e pensa. Você está com problema do ir adiante. Você não quer caminhar na sua evolução. E Maria te envolve numa energia e fala, filho, ou filha, você consegue. Ela eleva a sua autoestima, ela equilibra aqui o seu emocional, ela arranca trauma. Faz limpeza mesmo. Então, assim, muita gente fala assim, mas tinha muita energia ali e hoje tem pouca. Tem gente que fala assim, não, agora já tá pouquinho lá. Não. Jesus fala, e é verdade, onde dois estão rezando, eu estou. Então, ali também tem uma conjuntura do rio, né? Tem uma coisa né? Tem fé. Queira ou não, muita gente vai para pedir, mas quanta gente vai ali por fé. Então, aí vamos explicar isso. Por que ainda é legal? Então, geologicamente, é importante. Maria realmente tem uma egrégora que coloca a luz. Então, existe uma egrégora mariana de cura emocional e não só. Na pátria do Evangelho Coração do Mundo, que é o Brasil. E aí, você tem ainda milhões de fiéis que vão e eles liberam um gás já comprovado pela ciência que se chama ectoplasma. Então, vai liberando ectoplasma, os espíritos vão recolhendo de todo mundo, do doente, da senhorinha com fé, da peregrina, da sertaneja, do executivo, de todo mundo vai recolhendo. E aí eles vão transmutando, e aí eles vão inserindo nos que precisam e que chegaram até ali. Que lindo. Então, tem uma egrégora. Então, vale muito a pena a gente ver. Só que, assim, se conecte com essa energia. Não se conecte, putz, grila, estão vendendo vela para senhorinha que não pode pagar, sei lá, alguma coisa que te desagrade. Isso em qualquer centro espiritual. Pode ser evangélicos, pode na ser... Índia. Na Índia, várias vezes eu me irrito com algumas coisas, assim, né? Que eu falo, gente... Não precisa. Só que eu falo, putz, eu tô na matéria. Qual é essa egrégora desses seres aqui? Por que aqui funciona? E é muito, muito diferente. E aí vai. E outras coisas, mesmo em Israel, eu fui em vários lugares, que às vezes eu não concorde com, por exemplo, como eles lidam com a mulher, né? Eu fui ali no túmulo de Davi, e eu, como mulher, não pude, né? Ir no lugar ali, porque é proibido, mulher não pode. Você vai só no outro canto. Sim. Não concordo com isso, mas respeito. Porque tem aí eu falo assim, gente, então tá. É uma coisa humana, me proibiram de ir. Mas eu vou entender da separação magnética, estudar magnetismo entre a polaridade do masculino e do feminino. Então, os judeus estão separando o potencial magnético do sagrado feminino e do masculino. Tem um porquê químico e de física quântica astral para poder fazer com que aquele lugar se mantenha com as bases do Davi, do rei Davi. Sim. E uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida foi essa cena ali que eu entrei, onde eu nem podia, e eu vi todos os judeus ultra-ortodoxos, com o maior respeito, porque eu também já fui em outras vidas judia, balançando a cabeça e cantando os salmos de Davi. Tinha uma egrégora ali que eu não posso falar, pelo amor de Deus, tá errado. Era só abrir o coração e sentir.
Eu poderia entrar lá e falar, pô, que esses caras com esse calor usando essa roupa? Tá vendo que eu sintonizei outra frequência? É verdade. Por que esses caras não cortam a barba, gente? Não. Eu acho até legal você trazer esse exemplo, porque esses dias a gente trouxe um indígena aqui e ele falou que na árvore sagrada da tribo deles, só os homens podem tocar nessa árvore, né, no juazeiro. E aí alguém colocou um comentário, né, até se a pessoa estiver ouvindo, falou assim, falou que mulher não pode tocar, já parei de ouvir. Mas às vezes entender, né, o porquê Tem que tem, qual a intenção por trás dessa tradição, né? E isso a gente olha sempre do outro lado e não julga. Porque o maior problema do ser humano é o julgamento. Porque isso, que aquilo. Claro que você tem que ter opinião, mas pare e pensa que tem um motivo. E as religiões e tudo na vida evolui. Então, assim, eles estão fazendo daquele jeito. Mas o mundo evolui. Se eles continuarem ali fazendo daquele jeito que para eles está dando certo e a gente respeita, e eu tive uma sensação lindíssima, ok. Mas, como a gente acredita em reencarnação, às vezes o judeu que reencarnou ali e desencarnou, ele fala, na próxima eu não vou reencarnar de novo como judeu ortodoxo, porque eu já fiz essa experiência, e para mim eu acho que preciso de uma evolução da minha espiritualidade, na minha existência, então eu vou reencarnar na Umbanda no Brasil, porque eu vou ser um bandista, e eu preciso viver porque eu já não acredito mais nisso. Mas não que eu deixo de acreditar, porque quem foi tá gravado no seu perispírito. E aí, aquilo ficou, fez o seu trabalho, te melhorou, te equilibrou, tá tudo certo. Sim. É igual Agora, quem que vai reencarnar lá? Aquele que não acreditava em Deus, que judaísmo é o Deus único, e aí o cara vai reencarnar, vai ser judeu ultra-ortodoxo, tô dando um exemplo genérico, né? E ele vai precisar cantar os Salmos de Davi, separar a polaridade energética do masculino e do feminino, ele vai precisar daquilo. Então a gente não deve julgar. Sim, Tá certíssimo. Entendeu? E eu tenho uma questão assim, né? Você tá falando da medicina espiritual, sobre as curas que acontecem no momento de vida de cada um. Porque se a manifestação de um desafio ou doença, ele faz parte do processo evolutivo de alguém. De repente, um processo de cura, ele não pode cortar aquilo que era necessário a pessoa passar, ou ela chega no momento que ela tá pronta para chegar mesmo? São casos e casos, né? E aí, toda doença é um processo. E o que é a doença? Então, digamos que você é um ser amor. Né? Tem até uma canção de uma cantora sertaneja que fala do ser amor. E aí, o que acontece? Você, por uma determinada coisa, você deixou de ter uma energia do amor no fígado. Por quê? Porque você não se amou. Você tá com uma falta de amor e você bebeu muito, às vezes, e dá uma destruidinha ali. Então, aquilo lá, em vez de ele estar todo amor, toda energia plena em equilíbrio, ele tá com uma baixa energética. A gente precisa inserir essa energia. Só que essa baixa energética, vou dar o exemplo do alcoolismo, tá? Tô falando de quem bebe, tô falando do alcoolismo. A pessoa precisa superar esse desafio, porque, na verdade, isso é gerado devido a um problema emocional. Uma fuga de alguma coisa ali que não tá legal. Então, o que acontece? Vamos inserir a energia do amor. Então, vai inserindo aos poucos. Mas existe um processo, não é milagre. Existem etapas. Só que tem gente que cai a ficha e consegue entender e falar, realmente eu quero me transformar, porque 50% é a espiritualidade da luz e os médicos espirituais. 50% é você. Então, faz o tratamento. Você pode curar em um dia. Agora, se seu processo for de 14 anos... porque você resiste, porque você não consegue, porque os espíritos têm que aplicar terapias psicológicas em nível astral quando você desdobra e dorme, né? Tá dormindo e aí vai. E aí, se você curar antes também, você vai influenciar determinada coisa na sua vida. Isso se dá não só para doença, com pessoa com falta de dinheiro. Então, pessoa com falta de dinheiro, que ela tem um problema de escassez porque ela usou mal o dinheiro na vida passada. Nessa, ela vem sem dinheiro, sempre com problema com dinheiro, e aí ela não consegue. Por quê? Porque se você deixar... Você não, né? Se os espíritos, se a espiritualidade, se a pessoa conseguir ganhar na loto e tiver 5 milhões em caixa, ela vai se perder. Então, precisa ter um equilíbrio
E a doença é a mesma coisa. Quantas pessoas precisam da doença para serem menos arrogantes, menos centrados em si, acreditarem em Deus? Isso é um processo. Tem gente que tem a doença só para ter o aumento da fé. Eu imagino isso, que tudo tem um propósito, tem um pra quê? Pra que isso tá acontecendo, né? Eu sempre penso nesse sentido. Pra quê? Pra quê? Porque se fosse diferente, eu estaria cortando um processo importante da minha evolução. Ou nem estaria no planeta, né? Se eu não tivesse nada pra resolver, pra que eu estaria aqui nesse momento, né? Nesse planeta escola? Mas é interessante isso, né? Porque se uma pessoa vai buscar a cura numa medicina espiritual, mais sutil, muitas vezes ela pode encontrar o conhecimento, o discernimento, não exatamente a cura. Eu imagino que é importante também ela entender, compreender. No processo dela, ela vai lapidando a alma. E muitas vezes a cura é a morte. Quando a pessoa curou, desencarnou, ou desencarnar, morrer, é a cura. Então, é um processo que ela tem que viver. O que está acontecendo agora na fase de transição, que está no livro Terra Regenerada, é o seguinte. A gente está numa fase de transição. Então, quanticamente, né? Isso é física quântica. Nós, se despertarmos, se fizermos a nossa missão, se vivermos a nossa essência, nós vamos morrer melhor. Então, nós vamos morrer com os espíritos mais equilibrados, com menos miasma, com menos nozinhos, vamos falar bem assim, com menos vírgulas. Mais limpinho. Mais limpinho. E aí, a gente vai estar com uma frequência mais alta para poder reencarnar na Terra regenerada. Tem gente, isso eu falo que está escrito num livro que eu estou psicografando agora, de um médico espiritual que trabalha conosco, o Dr. Augusto, que ele fala que escolheu ter o câncer, que está tendo muito câncer, né? Ter a doença agora, e você vê que muita gente com 40 anos, que a gente não era assim, né? A gente tinha com 60, 70, e começava a ter as doenças. Com 40 anos, uma pessoa tem um câncer, uma doença degenerativa, alguma coisa que está afligindo. Por quê? Porque ela fala, eu vou depurar nessa vida aqui, porque quando eu desencarnar, da doença ou não, depende do processo dela, a minha alma vai estar quanticamente mais elevada, com maior quantum energético. E aí, na próxima, eu vou estar muito melhor. E a hora de depurar é agora, na fase de transição. Porque aí você tem mais chances de galgar outros voos na próxima. Sim. Então, muita gente está escolhendo ter doenças. Ou ter escancarado também os problemas pessoais, familiares, para serem resolvidos. Porque já está tratando há 10 encarnações do relacionamento com a sua família. Esse escolher, ele vem do combinado antes da encarnação, do planejamento certo? Fala um pouquinho reencarnatório. No planejamento reencarnatório, você vai ter delineado uma linha daquilo que você vem para fazer, a sua missão. Então, eu realmente vou encontrar essa pessoa em determinado momento, eu vou casar, eu quero ter essa aptidão, eu sou bom em matemática, então eu quero ser engenheiro para construir as pontes do mundo. É a vida. Vou morar nessa cidade em determinado ano, eu vou mudar para esse país, porque eu preciso dessa raiz aqui energética. Então, você tem um planejamento. E aí, nesse planejamento de vida, de 89 anos, 3 meses, 5 dias e 4 horas, é assim. Você tem os seus nozinhos para desatar. Os seus desafios, as suas provas ou as suas expiações, se for mais grave. E aí, aparece a situação. Putz, perdi o emprego. Em determinado momento que meu filho acabou de nascer. Putz, acabei de casar e a minha mãe tá doente. Isso me desestruturou. Então, são as coisas, como que eu encaro isso? Também com outros, né? E aí com equipe, aí eu falo, quem tem equipe tem tudo. Lembrem disso, quem tem equipe tem tudo. Com equipe espiritual, com equipe médica, com psicólogos, terapeutas, do que você acreditar que seja bom para você, você vai passar por isso com dignidade. Porque é isso que as pessoas não conseguem. Elas passam no desespero. Sim, elas passam no nervoso. Elas passam no medo. Elas viram vitrola de falar disso 24 horas Vira vítima, dia. Né? Vira vítima. Acusa o outro. Né? Gente, você tá com um problema, não é só esse problema. Então, você acorda com 100% de energia, você vai falar 80% do seu dia ou pensar só isso. Vai trabalhar outras coisas, vai viver outras coisas, vai assistir outros filmes, vai escutar outras músicas. Sim, você tem um problema. Muda a frequência. Você tem um problema importante.
Mas ele tem que ser 20% do seu dia. Senão você piora a sua condição. E aí vai até que você supera. O problema de hoje é que muitas pessoas, devido às suas atitudes e ao não trabalho do seu psicológico, emocional e do seu ego, estão atraindo problemas e doenças que não estavam no planejamento reencarnatório. Aí o bicho pega. Já não era fácil a missão. Aí a pessoa vai lá e complica mais. Você vai lá e, putz, arruma encrenca, fala mal do outro, aí depois o outro te julga, aí acarreta que você é mandado embora. Sim. E às vezes isso pode vir até de uma programação ali na família, né? Por exemplo, às vezes na família é uma coisa muito comum falar mal do outro. Oh, yes. E aí aquilo vem na minha genética, né? Vem no meu DNA. Então, talvez não seja o que eu planejei lá, mas tá vindo, tô herdando esse tipo de comportamento, né? E a gente escolhe fazer diferente, né? Pois é. E aí, nem toda guerra você tem que lutar. É. Às vezes deixar a pessoa falando, porque ela tá só verbalizando aquela frustração dela que ela não trabalhou e você trabalhou. Porque você tá assistindo esse canal, você escuta essas palestras, você quer ser melhor, você quer um mundo melhor. Então assim, ó, deixa falando com a sua mão. Não entra na tal da briga, porque é isso que os obsessores querem. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou falar nem de doença grave. Você vai brigar dentro de casa e vai te dar uma dor de cabeça. Pra que você vai ter dor de cabeça? Tem que tomar remédio, aí insere uma coisa dentro do seu corpo, que é uma química. Pra quê? Verdade. Então, tem coisa que é melhor deixar pra lá. E aí, você vence com a tua paz interna, que é um tratado com você mesmo. Se o outro não tem paz, ele que se trabalhe para isso. E eu falo isso, falo para minha equipe, na Essential Way, e falo para vocês. A frustração do outro é do outro. Você lide para ser melhor a cada dia. Sim. As reações mostram o nível de consciência, né, atual. Uma coisa que eu e o Lucas a gente faz, por exemplo, o pessoal que nos ouve, a gente sabe que tem muitos casais também, e às vezes pode acontecer, sei lá, por um deslize, me frustrei com alguma coisa e aquela pessoa ficou ali no meu pensamento. Aí às vezes eu chego pro Lucas e falo, nossa, a pessoa fez isso, nossa, aquilo outro. E aí um ajuda o outro. Ele vira pra mim e fala assim, o que você acha de você não ir lá e falar pra pessoa? Ou, de repente, né, que nem às vezes ele vem e fala de alguém pra mim, eu falo assim, o que você acha de, às vezes, você fazer um Ho'oponopono, liberar isso? Porque, às vezes, essa vontade de falar é uma vontade de colocar pra fora. Mas, às vezes, a gente querer que o outro engaje na nossa frustração é um negócio que não tem Fazer fim, a liberação, né? Fazer a nossa então, higiene, né? Um ajudar o outro. Às vezes, isso é bom quando tá em casal ou quando tá em amigo. De forma muito delicada. Não julgar, não apontar. Falar, você tá, sei lá, falando mal do outro. Não faz isso. Só, né, com muita delicadeza, com muito cuidado. Falou assim, o que você acha de você fazer uma liberação? Né? Sobre esse sentimento. Sabe uma coisa que funciona muito? Porque nós nos trabalhamos e despertamos. Né? E estamos num processo de estudo e de troca muito legal. Só que a gente tá aí, abre a porta, sai de casa. Tem muita gente que não tá nada trabalhada. E aí, uma das coisas, quando acontecem coisas graves que te machucam, que a pessoa tá fazendo pra te irritar, que existe, né? Aquele que faz pra te irritar e te irrita. Eu falo muito pra equipe assim, reze pro mentor da pessoa. Porque o mentor, ele é responsável pela vida daquela pessoa. E a pessoa tá tão frustrada, tão negativa, tão mala, sem alça, que ele fica mais longe. Então, você reza pro mentor da pessoa, fala, por favor, ajuda a fulana de tal ou fulano de tal. Nisso, eu te dou energia, tô rezando pra você, que é o mentor dela, que tem que ajudar ela a ser menos frustrada, a me irritar menos. Me ajude também, que eu vou pedir pro meu mentor, a poder ter um pouco mais de tolerância, paciência, porque é um espelho aqui, né? Mas assim, você rezar pro mentor da pessoa ajuda muito, principalmente em escritório. Olha que legal. Família também ajuda, mas em escritório, que tem aquela pessoa que vai querer puxar seu tapete, que você sabe, e que tem todo um intuito, reza pro mentor. Porque aí você dá energia pro mentor, ele vai se aproximando e tem a transformação. Sim. Na hora de fazer, ela não faz, entendeu? Um negócio às vezes legal. Essa pessoa ela só tá desequilibrada porque o mentor tá distante, né? Porque se a pessoa tá tendo uma vida espiritual e o mentor tá próximo, ela não vai atrapalhar a vida do outro, né? Gente feliz não enche o saco. É verdade, é verdade. É verdade.
Eu tô muito nesse estudo pessoal, realmente das reações, de como a gente recebe as informações. Eu percebi que depois de um certo tempo na espiritualidade, as coisas acontecem menos frequentes, nesse sentido de problemas, desafios inesperados. Porém, quando vem, eu já vejo que tem informação ali. Já tem um porquê, um ensinamento, alguma coisa. Por exemplo, eu falei pra Sol, Espelhamento, né? o que aconteceu comigo, né? Desde que eu tirei carta, há mais de 20 anos, nunca furou um pneu. Nunca furou um pneu, nunca subi num guincho. Andei muito na estrada. E essa semana passada, chegamos num lugar, pum, furou o pneu. Dentro do estacionamento. Num lugar seguro e tranquilo. E aí eu fiquei com ela, vamos estudar isso, vamos investigar isso. Porque aí começa a ficar mais claro os sinais também, né? Porque tudo são sinais, né? As doenças são sinais, os conflitos, as pessoas que estão chegando. A casa se manifesta, o carro se manifesta, né? E assim, a treva ronda, né? Então começou assim, aconteceu alguma coisa com alguém muito próximo de negativo e a pessoa se salvou, tipo, sei lá, quase fui assaltado. Ou me ligou uma pessoa que quer me passar um golpe, mas eu consegui identificar e desliguei. Putz, assaltaram o carro de trás, mas eu o motorista viu, fechou. A treva tá rondando. E aí é a hora de você se fortalecer. De falar, parou, o que eu preciso aqui expandir da minha luz Chegou perto. para me proteger? Chamar guardião, fazer trabalho espiritual, rezar, escutar músicas boas, filmes, séries, falar com pessoas que têm uma vibe e uma energia boa de diversão, de alegria. Então, assim, trazer a luz para perto, porque se a treva tá rondando, ela não suporta a luz. E aí, se você é iluminada, aí fala, mas que saco. Eles falam, essa pessoa tá tão luz que me cega. Porque ele vive na escuridão. Me cega, me cega. Então, sai do fogo. Não dá. E eles vão ficar rondando até você cair. Porque eles esperam a hora certa. Se você constantemente, num processo de 1, 2 meses, 3 meses, manter-se na luz mesmo, na vibração positiva, na coisa do bem, no quero um mundo melhor, só falo com pessoa boa, não assisto coisa ruim. Bom, não posto coisa ruim, pelo amor de Deus. Aí você tá blindado. E aí, uma hora eles desistem. E aí, essa treva vai pra lá. E qual que é o interesse dessas sombras, dessa outra polaridade da energia em querer o nosso mal ou querer algo da gente que não seja desejado nessa encarnação? Como seria isso? A gente tem espíritos que intuem pessoas de baixa frequência. Então, tem espíritos muito doentes, ou pessoas que são espíritos frustrados, que não foram felizes e que intuem pessoas que também estão na mesma vibração. Tudo uma questão de frequência mesmo, né? Mas existe nessa fase de transição, e aí eu vou falar uma coisa diferente, que o público talvez não esteja esperando. Existe uma disputa entre a luz e a treva. Todo mundo sabe que depois dessa fase de transição, nós vamos para a Terra regenerada. Então, a gente vai estar apto, se a gente fizer tudo direitinho, tiver um quanto energético, a renascer na Terra regenerada. Mas a treva fala assim, mas eu tenho o livre-arbítrio e quem não renascer na Terra regenerada, vamos continuar a história, vai renascer, já foi dito por vários médiums, por livros psicografados, vai renascer num planeta diferente da Terra, porque a Terra vai ser Terra regenerada. A pessoa não vai ter quantum para renascer aqui, vai renascer num outro planeta que também é de provas e expiações como a Terra hoje, só que nível energético muito baixo, como se comparasse à época medieval que nós tivemos. Lembra da época medieval com cheio de guerra, brigas, né? Inquisição. Então, vai renascer nesse período. Então, ninguém quer, mas muitos estão indo por não despertar. E a treva, e eu respeito muito os seres de treva, porque eu acho que são seres que a gente não pode falar, não. Eles também estão trabalhando, né? Estão trabalhando, eles são inteligentíssimos, a gente respeita. E você vai aonde você se afina. Então, o que acontece? Eles querem soldados para eles. Eles sabem que eles já vão pro planeta de prova e expiação da época medieval. Só que eles querem os melhores soldados, eles querem as melhores pessoas para eles, os mais inteligentes, os mais arrojados, os mais arrogantes, os que são, né, fortes. E aí eles instrumentalizam mentes para que a pessoa caia, não fique na luz,
não consiga completar a sua missão, para eles terem até escravos espirituais ou escravos encarnados com chip, aí já é coisa mais grave, Sim. no planeta de prova e expiação. Uhum. E nós, da luz, que nós vamos, e você vai. Vem comigo e com a equipe que você vai para a Terra Regenerada. O que vai acontecer? Nós vamos vibrar, nós vamos despertar, nós vamos nos unir, porque a treva é unida, mas nós somos mais unidos. A treva é unida até a página 2. Bobeou, um brigou com o outro. A luz, não. A luz existe o diálogo, a diplomacia, o despertar, o reconhecer no outro, não projetar, né? a fraternidade. Quais são as virtudes na Terra? Então, a gente vai se unir e aí nós vamos lutar com as armas da luz e com a conexão no alto, naquilo que é bom e que traz para a gente se enxergar em essência, para a gente estar com os bons, com os blues, e nós vamos para o planeta Terra Regenerada. Então, por isso que tem muita gente sendo pega. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque eles querem, e é aí que a gente tem que despertar. Tem que esperar. Olha a pegadinha da treva. Não quero mais viver assim. Se você viveu na treva até agora, ou com companhias erradas, ou fez um monte de bobagem, ninguém te julga. Mas desperta agora que ainda dá tempo. Pouco. Porque ainda, depois que você despertou, ainda tem sua limpeza energética, tem o seu despertar, tem estudos, tem a caridade que você tem que fazer. Meu, ser luz dá trabalho. E me fala uma coisa, o que é prova e expiações? Você falou assim, às vezes é prova, que são as coisas que a gente escolhe lá, mas expiações que é um caso mais grave. O que é especificamente? A expiação por exemplo, eu vou dar um exemplo até... O Chico deu isso num livro, né? Então, a pessoa era um fazendeiro, tinha uns escravos naquela época, e ele brigou com um dos escravos, e aí ele pegou e colocou o braço do escravo numa roda que destruiu o braço do escravo. Na próxima vida, reencarnou em São Paulo, tinha uma gráfica, que era o único sustento da família, o escravo era filho, que o ódio entre eles tinha que ser dizimado com amor, entre pai e filho. Mas, em determinado momento da vida, essa pessoa, com 50 e poucos anos, ia perder... O fazendeiro reencarnado como pai ia perder o braço. Porque ele tirou o braço do escravo na outra vida. Sim. Agora ele vai perder o braço na máquina, na gráfica. E era o único sustento da família. Isso é uma expiação. Porque, assim, vai influenciar todo mundo, vai ter problema financeiro, vai ter a história da amputação do braço. Então, assim, uma coisa muito difícil. Sim. Devido a um problema kármico grave. Entendi. Tá? Agora, uma prova é assim... eu tenho... Pode ser um problema conjugal que tá marcado para ter uma crise no meio devido a uma energia que tem que se assentar, porque às vezes os casais se unem e tá tudo... E é através do amor. Muitos casais são inimigos de vidas passadas, se unem através do amor, mas chegou a um determinado momento, um determinado ano, que passa a paixão, começa a encrespar naquele problema grave de vida passada. E aí... Como se supera isso? Que eu falei com dignidade, com terapia, com equipe, com trabalho espiritual. E aí você tem uma prova de não desistir de terminar aquele casamento e sim superar uma coisa não tão grave, mas uma coisa muito importante entre as duas almas, que esse é o motivo do desamor ou do ódio de vidas passadas. Sim. E aí você... Coisa menos grave, você não tirou o braço do cara, nada. Você tá só acertando ali de que você acha ele arrogante desde a outra vida e você não, né? Assim, o casal e a outra não dá valor à pessoa. Então, vamos, então, nos unir no amor, no diálogo e zerar esse karma. Que legal. Entendeu? Somos nós, Mas hein? era dos dois lados. A gente Nossa. já acessou. Já resolveram. Não, já A gente acessou que a gente não tava na última vida, né? Mas há algumas vidas. encarnações, a gente já teve treta, a gente já teve desafios grandes Tipo de que dívida tá reverberando mesmo, nessa vida. E é uma prova, uma provação mesmo de falar até quanto você tá disposto a sustentar esse amor, essa missão de compreensão, além do que eu acho certo e errado, além do que eu possa julgar que isso não dá mais. Às vezes tem... Aí que eu fiz, né? Eu falei pra Sol, às vezes quando o desafio tá muito grande e aquilo tá gerando um conflito entre duas pessoas, eu já não olho mais pra pessoa, eu olho pra alma. Eu atravesso aqui e olho a alma.
da pessoa. Porque aí, aquele arquétipo, aquela confusão, aquele ruído, ele não importa mais, porque eu tô olhando pra alma. Exato. Se a pessoa tá passando um momento difícil na vida, independente de seja físico, mental, eu não sei, influência espiritual, mas se eu der esse bypass e olhar pra alma dela, aí sim eu tenho uma chance de atuar nessa aprovação. E escolher, né, continuar. Isso é muito Escolha. legal, é lógico. Ninguém vai escolher, às vezes, sei lá, tá passando por um processo, às vezes, que é muito Sim, caótico, que tá desequilibrando demais. É importante ter esse discernimento. Mas eu acredito, assim, a gente olhar para as crises como oportunidade, né? De Sim. amadurecimento, de crescimento, de evolução de um casal, de acerto de contas ali, de alguma coisa que tá de outras vidas, né? E é muito legal a gente escolher, né, lindo? E veio o desafio, hein? Não, e isso, assim, o que acontece hoje em dia, muita gente tá desistindo, né? Então vou separar. É. Cara, às vezes tem. Não é assim, o diálogo, a base espiritual e moral, Uhum. tipo, a limpeza energética. Às vezes a pessoa só tá obsidiada naquele mês, porque ela abriu a porta pra alguma coisa. Uhum. E aí você vai acabar um casamento porque tem uma influência espiritual. Vai então num centro de umbanda, numa gira de esquerda, resolve em Pede 3 ajuda. sessões. Pede ajuda. Pede ajuda. Isso Né? é bom. Pede ajuda. Então, assim, diálogo, terapeutas. E às vezes vem um cachorro, um gato para ajudar. Os mentores trabalham muito, assim, é muito lindo de ver. Vem alguém falar, ou então vem um cachorro. Às vezes vem um filho. Quando é caso grave, vem o filho. Que o filho vai ser o elo. Que às vezes, por exemplo, são 2 inimigos, 2 soldados de exércitos inimigos. Não tá dando certo o casamento, precisa viver aquela encarnação para zerar o karma. Vem um filho que é a mãe do cara, por exemplo. Nossa. É encarnada como filho. Pra poder, com o amor incondicional de mãe na vida passada, porque tá tudo no perispírito, poder apaziguar. Olha que interessante. E Faz aí sentido. vai. Então, assim, cada caso é um caso. Às vezes mudar, sair. Às vezes tem coisa que é só sair do trabalho. Ou às vezes é mudar de casa ou de cidade, casos mais graves, né? Putz, então, ó, não tá dando. E aí, mas é um diálogo, né? Mas eu quero isso. Tira o ego. O que é melhor para os dois? São seres individuais que caminham paralelo, mas que têm um projeto juntos. Quando você deixa de ter projeto junto, você perde o sentido. Que nem as pessoas que têm depressão, né? A pessoa que tem depressão, o melhor tratamento nem sempre é só o ansiolítico ou o remédio para a depressão. É fazer a caridade. Porque a pessoa ela tem a depressão porque ela não se sente mais útil no mundo. Então, assim, tratamento de depressão, além de equilíbrio energético, do terço, né, de toda a parte psicológica, vai fazer a caridade. Vai lá. Porque eu falo, tem umas pessoas no meu grupo que começam, porque eu tenho depressão. Falei assim, eu te entendo, você tá tomando os remédios, você tá fazendo o tratamento. Só que se você continuar reclamando, eu vou levar você comigo para a Índia. Vamos trabalhar 1 semana na casa da Madre Teresa de Calcutá com 200 autistas com grau grave. Eu quero ver você sair de lá e reclamar na sua vida. Você vai valorizar até o chuveiro que você tem. Sim. Eu tenho uma dúvida em relação a essa cura espiritual, medicina espiritual, que é o seguinte. A gente está estudando profundamente, vivendo isso, né? Vivendo esses desafios, vivendo essa conexão com o sutil, com os mentores. E às vezes o que eu aprendi, né, nesses últimos meses, muito forte, que às vezes quando existe essa equipe, esse amparo, essa conexão, esse relacionamento com uma equipe, com o seu guia, com o seu mentor, e eu vou lá e faço o pedido, faço a minha prece, a minha conexão, o meu relacionamento, e às vezes eu percebi que eu tenho que fazer e soltar, porque na minha visão, eu tô percebendo que existe um timing de manifestação para que isso aconteça. Então, às vezes eu senti que eu errei de não esperar, me desesperei, falei, não funcionou isso, eu vou mudar de caminho, eu vou tentar outra coisa. A mente racional, ela fica querendo fugir, né, da ferida que tá me atingindo. Mas a fé, ela, nesse relacionamento com os mentores, para mim fez sentido de aguardar
essa atuação dos médicos espirituais, da equipe espiritual. Faz sentido isso para você? Tudo na hora certa. A gente tem uma espiritualidade no mundo das ladainhas, né? E aí tem uma história linda, da espiritual, acho que tá no livro do Humberto de Campos, com Santo Antônio, que tinha uma senhora de uma família italiana que ela pedia para Santo Antônio, né? Não, Santo Antônio, me ajuda isso. Ela pedia todo dia. Gente, é que nem mandar um WhatsApp pro santo. Santo Antônio, eu não sei o que eu quero mudar de casa, porque eu quero mudar de casa. O santo, tem até uma música brasileira que eu não tô lembrando aqui o nome, de qual música que é que o santo não aguenta. Ele já pegou. A partir do momento que você emite um pedido, ele é um intercessor junto a Jesus, Maria e Deus. Certo. Então, ele vai trabalhar por você. Então, ele vai montar uma equipe. Então, vamos ajudar a Maria a mudar de casa. Isso vai levar tempo, porque precisa ver o local adequado, que ela vai se sentir bem, que os filhos possam fazer sua missão. Em questão de escola, quem que os filhos vão encontrar nisso? Tem tudo um porquê. Isso leva tempo. É uma estratégia, né? É uma estratégia. A equipe monta processos, trabalhos espirituais. Então, assim, ele está fazendo o trabalho dele. O que você pode fazer é continuar rezando para Santo Antônio, ou para todos os seus santos de devoções, orixás, o que quiser, e falar assim, como eu posso melhorar, como eu posso contribuir nesse processo? Quer que eu vou em algum lugar? Minto. Aí é uma conversa com o mentor. E aí é um papo reto, assim, na sua linguagem. Por favor, meu mentor ou amigo querido, o Zé. O Zé, o que eu preciso fazer? Me intui aí. Os bonitos. O bonito. O que eu preciso fazer? Aí você vai ser intuído, aí às vezes no Templo Zulai, porque você precisa de equilíbrio. Que legal, isso é muito legal. Faz sentido, mesmo. né? Pô, então você vai ser intuído aí pra praia no final de semana, que você precisa um pouquinho de Iemanjá ali pra poder alguma coisa ali ser limpo. Né? E é praia assim, não é que você vai na praia espiritual, você vai pra Praia Grande ou pro Guarujá. Tá tudo certo. Sim. Sinais vão aparecer também, né? Mantenha um relacionamento com o seu santo de devoção, ou com o seu mentor, ou com o seu orixá, com o seu guia, de falar assim, tá, eu te pedi, eu quero mudar de casa. Me fala, então, nesse processo, me faz sonhar, me faz psicografar, fala através de alguma pessoa, como eu posso contribuir para que isso se realize? A pessoa só fica pede e não faz nada. Aí, gente, vai demorar mais. Coitado do santo, né, gente? É verdade. E aí, quer perguntar? Eu queria perguntar uma coisa que eu vi numa entrevista sua, achei muito interessante, que você falou um pouquinho sobre as crianças índigo cristal e sobre esse processo emocional que vem pro planeta para amadurecer, porque vem já com valores, né, e moral elevada, mas o emocional tem que ser trabalhado. Como que funciona isso? Dessas crianças que estão chegando aí. Essas crianças são um máximo e tem muitos já dentro das casas. E é o nosso trabalho aqui, o meu trabalho é falar de uma maneira clara para que os pais percebam quem está dentro da casa deles e não tomem atitudes que podem prejudicar até as sinapses cerebrais dessas crianças. Então, são espíritos, os índigos cristais, os seres arco-íris e os diamantes, que são mais elevados, com uma moral muito elevada, que vem para transformar a Terra. Então, tá no livro Terra Regenerada. E é assim, eles vêm para transformar o mundo. O mundo não será transformado através da política, da ciência. Não, através de aí, a minha entidade fala, né? De um exército que está renascendo de seres moralmente mais elevados. Só que por que eles reencarnam em missão na Terra, como índigos, como os cristais? Porque eles têm um déficit e eles precisam, aqui a grande escola é o planeta Terra, na parte emocional. Então, eles são moralmente muito elevados, que jogar papel no chão, ser corrupto num cargo, cortar árvore, o animal, qualquer coisa. A moral já é mais elevada. Só que, emocionalmente, eles não sabem. Eles precisam ter mais controle e equilíbrio no emocional. Então, por isso que eles vêm, eles têm que ter pais que dão limite. Que falam, aqui não. Pais que têm diálogo, que tem que ensinar a criança, gente. Só que você tem que respeitar a característica de cada um. E aí é o estudo. E tem estudos. Começou esses estudos de psicólogos nos Estados Unidos. E depois vem Divaldo Franco canalizando. Tem uma palestra maravilhosa do Divaldo sobre crianças índigo no YouTube, que ele explica por que eles vêm. A criança índigo, e aí muitos dentro de casa vão entender, ela não aceita hierarquia.
Então não adianta aquela educação que nós, talvez na nossa geração tivemos, você não vai na festa porque não e acabou e eu sou seu pai. Pô. Aí a gente ficava triste, dava uma chorada, mas respeitava. Hoje a gente tem uma argumentação entre crianças de 4 anos debatendo como... Porque, na verdade, eles são adultos no corpo de criança. E aí, muda até a pedagogia. E Emmanuel, que está reencarnado, vai vir para fazer a nova pedagogia do mundo para esses seres. Porque a pedagogia de hoje não atende. Sim. Waldorf e o construtivismo já são um pouco mais afim para atender essas crianças. Mas assim, você tem que falar assim, olha, filho, você não vai na festa porque você tá doente, porque aí você pode contaminar outras crianças, porque todo mundo tem que estar feliz e saudável, porque não é legal, você pode piorar no seu quadro do pulmão, aí vai dar uma tosse, vai ter que tomar antibiótico. Você falar que nem você fala com um adulto. Perfeito. E respeitar essa criança. Porque se você não respeitar, falar, eu sou seu pai, acabou, Eu que mando. ele não vai te respeitar. E aí vai gerar uma rebelião. Rebelião total. Rebelião. E aí ele vai te enfrentar, e ele vai chamar atenção. Aí tem crianças índigo que tem muita energia, os pais não dão atenção e elas vão para jogos violentos, porque ela tem um excesso de ectoplasma. Então, os pais têm que entender quem está dentro de casa. Então, ela tem um ser com características psicológicas. Índigo. O índigo tem vários... Tem o índigo artístico, tem o índigo engenheiro mais racional. Tem vários tipos. E aí, o que acontece? Não dá atenção. Vai levando. Que menino chato. Não sei o quê. Videogame de luta. Cara, ele vai lutar. Ele vai ser que tipo de adulto? E aí, você destrói um índigo. Porque aí o ambiente faz o indivíduo. Por mais que ele seja moralmente mais elevado, o ambiente, na infância, do 0 aos 7 anos, fez com que ele absorvesse um monte de informação que vai contrário à essência dele. Aí, na adolescência, o que vai acontecer? Ele não vai ter vivido a essência, vai continuar sem viver o eu e a minha missão e vai para as drogas. Eu não consigo ser eu mesmo. E aí ele vai ser um adulto frustrado, e aí haja terapia, haja gira, haja tratamento espiritual. E não precisa, basta você entender seu filho, ser amigo dele. Ele é um ser que reencarnou para te ajudar. E a coisa também do honrar pai e mãe. Sim, vamos honrar pai e mãe, vamos respeitar. Mas o pai e a mãe, ele é um ser humano em evolução. Ele também erra, ele também está aprendendo. E muitas crianças são mais evoluídas que os pais. Aí ele veio pra ensinar. Sim. Com certeza. E aí que a gente tem que entender isso, ter humildade e falar, essa criança tá querendo me dizer alguma coisa aqui. Então isso é uma coisa para ser vista. Eu queria saber um pouquinho mais. Você tá falando várias vezes aí do ectoplasma, né? Essa gestão do ectoplasma, o que é o ectoplasma? Vamos deixar claro para nossa audiência, até eu quero saber mais detalhes. O ectoplasma, tem um livro, Saúde e Ectoplasma, do Matteo Tubino, que é um pesquisador da Unicamp, Brasil, vanguarda em estudos de espiritualidade junto com a ciência, graças a Deus, muito mais do que fora. Ele identificou o ectoplasma, já existia desde a época de materialização do Chico Xavier e tal. É um gás, vamos dizer que é um gás, tá? É um fluido que a gente libera, todo mundo libera, até cachorro libera. Só que tem pessoas que liberam mais e tem outros que liberam menos, tá? Os médiuns de efeitos físicos, que são considerados médiuns de cura, liberam muito mais. E pessoas que não se doam, que não rezam, que não trabalham espiritualmente, que não trabalham com natureza, com terra, com jardim, pessoas que mantêm a energia ali com ela, eles têm um acúmulo de ectoplasma e pode gerar efeitos físicos, doenças físicas, como enxaqueca, a pessoa que... Sabe aqueles homens que não estão nem aí pra espiritualidade, vivem a vida na matéria, tá tudo certo. São pessoas boas, mas tem aquela barriga, que não é barriga de chope só, ou de cerveja, é uma barriga dura. Aquilo é excesso de ectoplasma. Então, a pessoa vem com muita energia para doar e não doa. Acumula ali. Mulheres acumulam aqui na barriga e nos quadris e nas pernas. Vou dar um exemplo um pouco genérico, mas para vocês entenderem. As babalorixás e alorixás, as mães de santo, não tem nenhuma magra, gente. É tudo... Quadrilzão, até lá no exterior, quando tem... Por quê? Porque fazem trabalhos que precisam, espirituais, na Umbanda, no Candomblé, de muito ectoplasma.
Então, elas acumulam uma energia que precisa ser doada. E aí, elas têm isso forte. Só que, por exemplo, eu no meu corpo, eu sou uma médium de efeito físico, eu sofro com isso, né? Então, o que acontece? Já aconteceu, na Itália, né? A gente fez um evento, só que antes de fazer o evento no sábado, teve uma semana de trabalhos espirituais com o grupo. Muitas pessoas eu atendi. E aí tinha terça-feira psicografia, tinha o terço na quarta, aí a gente fez uma outra sessão de não sei o quê, aí eu dei palestra, aí sábado teve o grande evento, se atendeu 75 pessoas. Era nítido. Um dia eu vou até tirar foto disso, porque na segunda eu não podia me olhar no espelho. Eu falava, meu Deus, porque um pouco de vaidade eu tenho, né, gente? Aquela coisa de que você querer ser um pouco você. E eu sou eu e muito ectoplasma. Né? E eu preciso ter, eles me bombam de ectoplasma para eu poder doar. E também não ficar frágil, não prejudicar meus órgãos, tá? Então, o que acontece? E é nítido, chegou, aí sábado finalizou o último trabalho, domingo, vocês não têm noção que eu tava leve e muito mais magra. E isso reflete em quilos. Que interessante. Mônica de Medeiros tem esses estudos, tem outros estudos da energia em frequência de Hertz. Então, tem energia delta, gama, beta. Então, você vai fazendo trabalho energético, você vai doando energia beta, gama, em Hertz. Se você atende muitas pessoas, se você ora, se você faz a caridade, você vai doando. Sim. Cozinhar também cozinhar para alguém que você ama é uma caridade. E você vai liberando ectoplasma. Alquimia Alquimia, ali, né? tá? Então, não precisa ser só pessoa espiritual. Você pode nem rezar, você tá lá cozinhando, cortando cebola, a pessoa tá doente, que é do seu trabalho, você fala, putz, eu desejo que a Karina melhore. Você tá mandando ectoplasma. Você tá mandando uma intenção com energia ectoplasmática. Uma oração. Uma oração, um desejo do bem. E isso, quem não faz, acumula. Então, o ectoplasma é esse gás. E aí, os espíritos, eles pegam esse fluido, guardam e transportam para usar em determinados casos específicos, ou transmutam e já aplicam no mesmo local. Tem vezes que eles pegam o ectoplasma do grupo, que a gente faz o Evangelho Essencial no domingo, que é o grande hospital, pegam, recolhem ectoplasma de todos, fazem os bancos de ectoplasma e distribuem para casos que eles estão tratando na lista de vibração. E nos outros casos que a gente está tratando. Às vezes, eles falam assim para mim, filha, precisamos tratar determinado caso da tal cidade ou da tal pessoa, dorme na casa dela. Por quê? Porque você vai liberar o ectoplasma ali, jantando, não é que é uma coisa assim. E eu sinto umas vampatas, parece menopausa, mas não é assim. Eu sinto um calor saindo daqui, alguma coisa assim. E eu vou, eu sei que eles estão trabalhando. Eu só não posso beber nenhum tipo de álcool, né? Porque o álcool abre o meu inconsciente. Eu não fumo já, então tá tudo certo. E aí meu ectoplasma vai. E aí esse ectoplasma, aí agora eu vou falar uma coisa muito legal sobre a alimentação. Por que na Umbanda o preto velho fala, eu quero café, eu quero bolo de milho? Porque ele não quer o café. O espírito não bebe e não come. Mas se eu comer o bolo de milho, o meu ectoplasma vai ficar com o princípio ativo raiz de um Brasil, de uma energia que eles precisam. Então vai ser um ectoplasma puro, trabalhado e com o princípio ativo que o preto velho usa. Às vezes acontece de eu fazer trabalhos espirituais em determinadas cidades do mundo, aqui do Brasil, eles falam assim, filha, vai ter o trabalho tal, come carne por uma semana. Eu tenho uma alimentação de todos, não gosto muito de comer carne, mas às vezes eles têm, come, que senão você não vai aguentar e vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque eles estão trabalhando energia de candomblé, energia de umbanda, energia pesada de destrinchar coisa. Sim. Porque assim, o problema da pessoa é de ódio, ou o problema é político, sei lá. Aí tem horas que eles falam assim, nós vamos para tal lugar, não precisa, essa semana é sem nenhuma proteína animal. Porque a gente vai fazer trabalho de fraternidade branca. Que aí já é... Putz, aí é sutil, super lindo, nananã. E aí vai. Então, isso também tem a qualidade do seu ectoplasma. Não é só você, sou o bonito do ectoplasma. Sou o rei do ectoplasma. Não. Que tipo de ectoplasma você Que eu tô produzindo, né? Mas qual que é a boa gestão do ectoplasma? Porque se ele tá estagnado, ele não é bom. E se ele tá faltando também, ele pode ocasionar um problema, né? Qual que seria o ideal? O estagnado dá problema pra pessoa. Então, assim, os espíritos estão sempre prontos a recolher. Sempre prontos a recolher. Se você tá aqui com a energia presa, não quer doar, porque eu preciso, porque eu não quero me meter nisso, porque nada a ver, ou porque você não entende,
Mas é tudo uma decisão de alma. Se você não sabe no consciente, você sabe em alma. E aí você tá negando em alma, aí já é mais grave. Entendi. Tá? Aí só vai prejudicar você, porque vai prejudicar os seus órgãos, além do inchaço, além das dores de cabeça. Eu tenho pessoas no grupo, a gente tem casos e casos, né? A pessoa veio com a mediunidade da psicografia, porque ela tem que trazer as cartas para consolar pessoas. Não faz por... Tinha uma aqui na Itália que não fazia por medo do marido, porque que o marido ia pensar, que era coisa de, sei lá, de espírito. Sério, ela teve um ectoplasma cristalizado aqui na mão, a médium vidente viu, ela começou a ter artrose. Porque ela veio para psicografar, consolar através das palavras de cartas, não fez por um problema emocional, porque ela se preocupava também com a opinião do outro, cristalizou na mão, artrose. Entendeu? Que interessante. Isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Vira sintoma se caso não tiver uma boa gestão. O acúmulo vira efeito físico. Isso está no livro Saúde e Ectoplasma do Matteo Tubino. Legal. Tá? Agora, se você tem... Você não vai ficar com falta. Aí eu vou te explicar que é São Francisco de Assis. É maravilhoso. Ele não falou, é dando que se recebe. Então, o que acontece? Eu tô doando aqui nessa entrevista. E vocês também, tá tendo uma troca. Então, meus chakras aqui, ó, estão todos abertos. Eu tô doando ectoplasma e recebendo ao mesmo tempo aqui. Então, eu tô renovando as células e a energia do meu corpo. Para eu não ficar com a energia estagnada. Sim. Porque é dando que se recebe. Que quanto mais você doa, mais você... recicla a energia do seu eu, das suas células. E aí você gera mais equilíbrio, menos doenças e por aí vai. Que lindo. Coisa boa. Isso faz sentido, porque essa questão do acúmulo de energia, esses dias eu tenho feito uns estudos do meu ciclo feminino, assim, e aí tava falando que justamente esses sintomas é esse acúmulo de energia. E aí eu percebi que às vezes vinha, por exemplo, uma explosão de raiva. E eu falei assim, eu me considero uma pessoa pacífica. Por que isso está acontecendo? E você até falou um pouco antes da gente entrar no papo aqui, sobre, às vezes, espíritos, né, que estão buscando luz e eles precisam se alimentar e vem e se alimenta de ectoplasma através de uma explosão de raiva, né? Você falou também, né? Vamos falar isso pro público, que, gente, as pegadinhas da treva. Vamos fazer um corte desse. As pegadinhas da treva. Tá no livro Domínios da Mediunidade do Chico Xavier. As pessoas produzem ectoplasma. E tem gente que produz muito, né? Então, aí o que acontece? Os espíritos doentes, de baixa frequência, eles têm fome. Foi constatado que eles têm fome. Só que eles são espíritos, eles não têm estômago, não têm intestino, não tem nada. Como que eles vão comer? Não dá pra comer. Então, eles se alimentam de larvas astrais. Para as larvas astrais surgirem, uma das coisas que fazem uma pessoa produzir larva astral é os ataques de raiva ou as brigas. Então, eles pegam aquilo que você tá preocupado, aquilo que vai te irritar, fica te intuindo dias. Às vezes tem pessoa que não precisa nem de dia, né? Que passa um minuto, né? E aí vai, intui, entra no circuito do seu pensamento, que ele fica falando que você não percebe, entra aqui e tal, até que você se irrita, até que você explode. Quando você explode, você tá dando jantar para o obsessor. Não dê janta para o obsessor. Nesse caso, você não tá recebendo... Você não... Isso tá no livro Domínios da Mediunidade, Chico Xavier. Você explodiu no carro ou qualquer lugar, na sua família. Você tá dando jantar e alimentando o obsessor do outro, ou até os seus. E aí ele fica perto, né? Porque ele tá ali com o banquete, né? Ele vai tentar amanhã de novo. Ele vai ficar. Ele vai ter fome de novo. Então você tá meio que cuidando dele pra ficar perto. Aí você fala assim, vou matar o obsessor de fome? Não, gente. Ele vai falar assim, com esse não cola. Eu vou sair fora dessa casa aqui porque ninguém me dá de comer, eu vou pra outra. Porque eu preciso, até que depois ele é resgatado, etc e tal. Ou então ele aprende com você, né? Putz, não explodiu, dialogou, foi fraterno, deixou pra lá. Pô, será que esse é um caminho? E aí você tá até ajudando o ser espiritual. Sim. Tá? Quando eu comecei a entrar nesse consenso do obsessor, né, que até vi seu vídeo, e aí eu comecei a rezar pra ele, aí eu senti que as coisas começaram a se acalmar um pouco mais. Exato. Eu tenho uma pergunta antes da gente partir pro final, que é sobre o momento que estamos vivendo no planeta. Eu sinto, dentro dos meus estudos, que
a espiritualidade está acelerando os processos. Não sei quanto tempo faz, mas eu tô sentindo que esse ano parece que o que é para vir, para curar, tá vindo. E falando, ó, é agora. Tá espremendo. Eu tô vendo casais, eu tô vendo mulheres, homens passando por processos de curas muito intensos. E assim, não tem como não olhar para eles, para quem tá realmente na missão, né? Tá querendo despertar mesmo, entender mais, se conhecer, tá? Eu não sei porquê, mas eu queria saber a sua visão, né? Temos aí até uma polêmica, muita gente falando desse colapso nos próximos anos, talvez 2027, né? Muita gente falando sobre isso. Existe um plano acelerado, um momento de transição que vai acontecer, tipo, poucos anos daqui? Qual é a sua visão? Tem, sim, alguma coisa de não perder mais tempo. A espiritualidade falou assim, ó, é a hora é agora. Né? Então, assim, vamos fazer o trabalho para poder... Porque se você se purificar, se limpar e tiver um pouco mais elevado, você vai aproveitar também essa encarnação para as coisas boas. Para que ficar zerando o karma, tendo provas e expiações? Então, vamos agir. Então, tem isso. O que falam dos 3 dias de escuridão, tal, cada religião fala uma coisa do apocalipse. Vamos parar para pensar que às vezes não é literal. Gente, Jesus nunca foi literal. E, às vezes, esses 3 dias de escuridão é as pessoas no seu psicológico, no seu emocional, mal. E escuras e negativas num coletivo. A gente teve um pouquinho disso no Covid. Isso. Sim. Quando a gente teve, então, 2 anos de medo. E ainda incentivado por mídia. E o medo, claro que muitos morreram, claro. Mas será que não chegou a hora da pessoa? Será que ele não precisava do Covid para poder respirar em outra frequência? Ver a vida de uma outra maneira? Ou quem não morreu hoje enxerga a vida de uma outra maneira? Né? Só que a gente teve uma bolha de medo. A escuridão já está acontecendo em bolhas em países onde 50% da população ou mais vota para líderes, não vou falar só na presidência, mas em todos os setores, que não vibram valores morais adequados à terra regenerada. Verdade. Então, assim, o problema não é o presidente que ganhou, mas os 50% ou mais que pensam e acreditam naqueles valores morais. Está acontecendo só em um país? Não. A gente tem milhões em muitos países pensando que a diversidade não é o caminho, que a fraternidade, que o dinheiro é o que vale, que o progresso, independente de qualquer coisa, o desrespeito, a desigualdade. Cara, para pra pensar. A gente já evoluiu, a gente já teve... E eu moro na Europa. O que eles passaram em Primeira e Segunda Guerra Mundial foi muito forte. E eu tenho amigos que não é que foi o tataravô, foi o vô que passou. Que morava em Bolonha, que teve a casa destruída. Recente, né? Pelas tropas e por aí vai. Agora a gente está passando um processo lá do neto com medo porque o país... Na Alemanha, porque a Alemanha está se armando, porque vai que acontece alguma coisa... porque o outro está fazendo a guerra com um país e pode entrar aqui por interesses de NATO, não sei o quê. Então, assim, e aí as pessoas geram medo, gera baixa frequência energética e do coletivo. Quando muita gente vibra baixo, gera uma escuridão. E para limpar isso? A tal da massa crítica, né? Pro bem ou pro mal. E é uma coisa tão bizarra, né? Porque, que nem você falou, se proteger de algo que possa acontecer. E quando a gente se olha como espécie, se proteger de outro semelhante seu, de outro irmão, de outro ser humano, né? Como que a gente chegou nesse ponto, né? De achar que a gente precisa se proteger. E eu falo isso muito pra equipe. Eu falo assim, primeiro, não tenham medo. Porque se você tem fé e confia no seu mentor, em Jesus... e naquilo que você acredita em Deus, no seu orixá, tá tudo certo. Você vai ser um instrumento da paz e da luz e não um desesperado. Você vai socorrer os desesperados. Você está fazendo um trabalho há anos com a equipe.
Não é comigo, são com as entidades. Você convive com entidades que já superaram tudo. Então, assim, não tenha medo. Confie em você, naquilo que você vibra, naquilo que você acredita, na sua moral. Junta com os bons, porque quem tem equipe tem tudo. Você tem equipe espiritual. E na hora H, se não tiver mais eletricidade e não puder assistir esse programa, não tem problema. Você vai ter o livro, você vai desenhar, você vai plantar, você vai caminhar. Comunidade. Vai ser por um dia, um mês, não importa. Aquilo que precisa para o seu crescimento em alma. É verdade. E aí a gente tá vivendo dessa expectativa. Ai, mas e quando? Quando? A gente não sabia do Covid e a gente tá aqui. É verdade. E quem não sobreviveu, sobrevive porque a morte é só uma veste. Sim. Tá vivendo lá e muito melhor do que aqui, porque viveu uma experiência de libertação e de cura. Uhum. E vai para uma nova experiência. Sim. Entendeu? Que legal. E aí eu tô vendo que você trouxe uns livros aí também. Queria saber sobre Virtudes na Terra e qual que é o outro? Terra Terra regenerada. 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 Esse aqui foi o que chegou primeiro em psicografia. Ah, isso é legal, né? Uma das suas mentoras. Uma das suas mentoras é a Joana Dark? Um dos espíritos das minhas entidades é Das a suas Joana Dark. Ah. Esse livro é o Virtudes na Terra. É um livro que ele conversa com você. Então você vai lendo e o livro, até tem uma parte do livro, e eu psicografei. E eu quero falar isso, né? Porque as pessoas não sabem. Eu sou uma médium de psicografia. Entre outras coisas, mas assim, médium de psicografia. E vai, a minha mão vai. E vou fazendo. E aí não fui eu que fiz o layout, foi uma pessoa do grupo e tal. Mas eu fui ler o livro. Eu choro com o livro. Aí eu fico assim, não é possível que fui eu. Não fui eu. Porque as mensagens que tem, eu não teria, e eu tenho esse discernimento, eu não teria condição de escrever com o meu capital intelectual. Eu tenho uma bagagem legal de mundo, mas tem umas coisas aqui que vai além da Carolina. Então aí foi que eu falei, putz, é verdade. Porque se eu choro com o próprio livro, você fala assim, como assim, né? E as entidades, e a entidade vai conversando com você. E tem uns capítulos, e eu demorei muito para psicografar o capítulo da tolerância, porque eu estava num momento não tolerante. Eu estava um pouco irritada com o mundo, assim. E eu falava para os espíritos, eu não vou falar que esse cara faz. Não dá, como que eu tenho que passar a verdade? Por mais que eu seja o canal, vai sair ali uma energia da escrita que é de vocês, mas que precisa ter uma verdade entre ambos, entre o espírito e a médium. Uhum. E aí aí eles me trataram emocionalmente, né? Me trataram, e aí foi psicografado em vários lugares do mundo. Depois que lê, é legal assim, até vou abrir aqui você tem como livro de cabeceira, porque aí você abre, ele te dá uma mensagem, mas é legal você ler antes. Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó. Ser amigo é vibrar sempre nos propósitos conjuntos de ambos que querem partilhar o melhor e crescer juntos em uma amizade frutífera. Os amigos podem ter individualidades diferentes, assim como também no casamento. Mas as diferenças os completam e os fazem um e fiéis na luz e no amor ao subirem degraus importantes na evolução. Eu tirei isso por acaso e foi o que a gente acabou de falar aqui. Muito legal. Então, assim, é mágico. Essential Way Que maravilha. tem esse primeiro livro. Gente, é para caridade. Eu não ganho R$1. Custa R$25. Você pode pedir por e-mail, essencialwaysomos1@gmail.com. Depois, se você puder botar na descrição. Sim. Tá? É para caridade, para você se equilibrar. O objetivo é esse. Os espíritos trouxeram para essa mensagem ser divulgada. Esse aqui, a entidade Joana Dark psicografou. A Joana Dark é aquela. Isso é outro podcast. Sim. Uhum. Tá? Eu não vou falar do Joana Dark agora. É uma coisa bem legal e muito complexa. Né? Porque hoje é um espírito que trabalha a cura moral para a regeneração da Terra. Mas ela fez um livro que mostra tudo que nós estamos fazendo aqui, mesmo você que está assistindo. Então, você quer um mundo melhor, você está trabalhando, está estudando, e como que isso se dá? Como que dá esses intergalácticos, como que eles interferem? Como que eu posso ajudar? Como que são os processos de cura? Como que são os tratamentos? Para quê? Para a gente chegar como espírito, depois de desencarnar, com um quanto energético para renascer na Terra regenerada. É o mesmo valor, mesmo e-mail. Tem na Amazon também em várias línguas, em 4 línguas, porque eu moro na Europa, então tem as pessoas em italiano, em inglês, tem para comprar nos Estados Unidos. Só que quem tá no Brasil, acho que é melhor pedir por e-mail por causa do frete, de uma série. Tem online também para Kindle, assim?
Lá Tem, na Amazon, tem né? e-book, Tem. sim, tem e-book na Amazon já disponível, Então, dos dois. Legal. E aí tá chegando o terceiro, mas aí depois, daqui um ano. É um livro Ai, por que bom. ano, Que que é a minha lindo. missão. E aí são os filhos. Sim. É legal que até o símbolo do Essential Way é a flor de lis, né? A Flor de Lis de Joana d'Arc. Que sim. lindo. Que é o símbolo dela. Uau. E assim, essas capas, eu deixo louco designers. Eu sou publicitária, né? Trabalho com viagens, só que eu não sei o Photoshop, né? Então, eu tenho as visões de como tem que ser a capa. E aí eu falo, fulano, faz assim pra mim. E tudo caridade. Então, a pessoa, designer bom, super bom, vai e faz. Esse aqui é o mundo com a cruz, né? Então, tem a cruz, mas estilizada do Cristo, né? É uma coisa meio estilizada e etérea. Sim. E aqui é o mundo com todas as energias cósmicas que estão entrando em diferentes egrégoras. Sim. A grade, né? E a Terra no branco pro dourado, que é a luz de Sananda. Quem estuda a fraternidade branca vai no raio dourado. Então tem o raio cristal e o dourado, que são as crianças também diamante, que vão contribuir para a regeneração. Ai, gente, não vou falar Que o livro. lindo. Que legal, vamos lá. Peçam! Que lindo. Uma última pergunta. Claro. Você acha que tem muita criança pra vir ainda? Porque tá encarnando muita gente, Tem. né? Ai, tem gente Oxi. boa, viu? E tem umas fofocas astrais. Eu tenho o pessoal da equipe que fica me perguntando. Tem muito. A arte vai regenerar a Terra, né? Então tem muito artista de antigamente que a gente ama, que tá pra reencarnar ou que já reencarnou. John Lennon já reencarnou, graças a Deus. Tá com os seus 15 aí de anos. Mas vai reencarnar Pavarotti, Renoir. Nossa. Então tem os pintores que vêm reencarnados assim para poder fazer. Vir com a mesma missão? Ou com a mesma missão, ou na arte. Pode ser que ele transmute para escultura, para outro tipo. Designers, né? Ou então comunicação de. Hoje mudou, né? Não é só pintar quadro, né? A Pois gente é. tem tantas coisas para comunicar e artes plásticas. Jorge Amado não reencarna, mas a Zélia Gattai reencarna. E o Jorge já fez no plano astral 3 ou 4 livros da sua linha, Jorge Amado, e vai ser psicografado por médiums. Então tem esse fator também, que tem muita criança reencarnando com dons artísticos. E aí eu vou falar para os pais. Esse aí não vai reencarnar, mas digamos que ele reencarne, eu espero que sim. O Leonardo da Vinci reencarnou na sua família. Na sua família não, vou dar um exemplo, porque senão eu quero dar um exemplo mais drástico. Reencarnou na família da Rosa e do Mário. E eles têm um escritório de advocacia tal, e crescem o menino, né? Para o menino ser o grande advogado que vai pegar e vai administrar o escritório. Só que o menino é só o Leonardo da Vinci, que é o cara da escultura, da pintura, da engenharia, da genialidade. E aí, ele não vai viver a essência dele, porque ele vai ter que ser o advogado que vai assumir o escritório do pai. Vai dar revertério, esse cara vai para as drogas, vai ter problema, vai ter depressão. Por quê? Porque ele não tá vivendo a essência dele e ele é só o Leonardo da Vinci. Então, se seu filho tem um dom, observe em todas as linhas. Estimule esse dom e deixa. Se ele quiser ser escultor, você fala, putz, mas ele não vai ganhar dinheiro? Às vezes, ele é Leonardo da Vinci reencarnado na sua casa. Pois é. E ele vai ser o maior escultor da Terra de novo. Então, isso tem muita gente para reencarnar nas artes, nas ciências, na tecnologia, em todos os países e em todas as religiões. E se a gente pensar num planeta em regeneração, talvez o sistema financeiro que a gente conhece hoje nem vai ser esse. A gente tá preocupado com dinheiro e Exato. talvez nem exista mais, né? Não vai, na parte de trabalho, é muito legal. Os espíritos me contam, tá um pouquinho no livro, né? Você imagina uma criança, depois um adolescente, um jovem que tem uma sensibilidade, uma mediunidade, vai trabalhar com bolsa de valores. Ele não vai ter uma... Ele não vai ouvir aqui do espírito, em vez de estar aqui, mas ele vai ter uma sensibilidade maior. Com certeza. As empresas vão começar a contratar pessoas que são trabalhadas espiritualmente. Intuitivas, porque elas vão produzir com insights e vão adoecer menos também, né? Porque quem é equilibrado espiritualmente não adoece tanto. Que interessante. Então, assim, o currículo não vai ser só que faculdade você fez, quantas línguas você fala. E sim, qual voluntariado você já fez, que país você já visitou. Quanto você trabalhou. Quanto você trabalhou, porque é muito mais... E assim, o RH do mundo muda. E aí, essa coisa da hierarquia, ele é a coisa de tribo, né? Meu chefe, aí tem o gerente, não, tem o diretor, o gerente, o supervisor e os assistentes e os estagiários. Não, vai ser a época da colaboração.
Então, o Google já começa com embriões, né, de trabalhadores que trabalham já em comparação. E as tecnologias apontam para isso. Então, a gente já tem não só as redes sociais, mas outras ferramentas de colaboração onde não existe a hierarquia. O chefe só manda. Não, você é boa numa coisa, você faz outra coisa que você vai completar o dela e eu vou completar. Então, essa equipe é vencedora, porque cada um tem uma característica do bem para aquele projeto que tem que ser da empresa ou de sucesso para o progresso do trabalho, da empresa e do mundo. É interdependência, né? Isso. Maravilhoso. Cada um no seu lugar. E de várias culturas, porque a internet vai permitir isso. A globalização de verdade, ela não é ruim. Ela é boa se bem usada. Porque aí o finlandês tem uma característica, o baiano tem uma outra característica e o russo tem outra. E aí não vai ter fronteira. Vai ter a fronteira do fuso horário. Nem a da língua vai ter mais, porque agora já tem os foninhos de uma marca que eu não vou falar, com o IA, que você tá ouvindo em chinês, a pessoa tá falando em chinês e você já ouve em português. Uau. Já saiu esse foninho. Nossa. O YouTube agora entrou também, tradução automática, com uma dublagem super Não fiel. tenha medo da globalização, da internet, da IA. Óbvio que vai ter um monte de gente usando pro lado errado da força. Mas eles estão querendo ser instrumentalizados, estão instrumentalizando para levar para outro planeta que eu expliquei, né? Então, assim, ó, a pegadinha da treva, volta. Vai para a luz, usa a inteligência artificial pro bem, faz tudo pro bem, pra globalização, pra colaboração, aí é sucesso. Sim, inclusive, com certeza a gente vai ter ouvintes aqui internacionais, né? Porque a Carolina de Andréa é internacional. E outra agora tá chegando. E com a tradução simultânea, né? E tem as legendas, né, também. O pessoal da Itália tá todo esperando. Que bom. Super legal, são todos muito bem-vindos aí fora do Brasil. A gente gravou em inglês esse dia, a gente ficou super orgulhoso da gente, né? É verdade, foi muito bom. Eu quero saber se você quer deixar um rezo, quer deixar uma mensagem espiritual, alguma coisa aí pro nosso público nesse finalzinho aí. Fica assim, aberto. Equipe, o né? campo tá aberto. Vamos lá, equipe. Eu vou fazer um negócio que você que tá em casa, eu quero que você... Primeiro assim, não acredite em nada do que eu falei. Sinta. Tá? Sinta aqui. E aí agora, vou fazer uma... Não é uma oração, são frases que vão fazer sentido nesse momento do mundo pra gente. Se você quiser fechar o olho, fecha. Se não, vai e me olha e perceba e sinta. A gente tá na era da sensação, do sentir, do trocar, e não mais do quem você é, o que você faz, quanto você ganha. Né? Então, vamos parar de ter e vamos ser e sentir. Então, vamos lá. Então, concentra. Fecha o olho se você quiser. E ouve essas minhas últimas palavras. Que haja paz na terra. A começar em mim. Porque, irmãos, nós somos todos filhos do mesmo Deus. Juntos caminhemos na paz que vem dos céus. Somos um. Muito obrigada por você ter escutado até agora. Que tenha sido uma energia que te equilibrou depois dessas palavras. Que lindo. Gratidão. E como que o pessoal pode encontrar seu trabalho? A gente vai deixar aqui na descrição, mas seu Instagram? Sim. Tem o @EssentiaWay, essência com 2 S e W, EssentiaWay. A gente tem um canal no YouTube que eu queria muito convidar vocês também para assistirem, que é o YouTube /EssentiaWay. Tem Instagram, a gente tem o site essenciaway.com.br. Tem, se precisar de contato no WhatsApp. E-mail quer fazer parte da Essential Way? Você quer fazer parte do grupo mediúnico? Quer se tratar? Precisa do livro, de alguma coisa? O e-mail essencialwaysomos1@gmail.com. E a gente se vê pelo mundo. Já se conectou. Se você chegou até aqui, porque já tá aqui na missão. É verdade. Estamos conectados. É o começo de muitas coisas legais que vem por aí, né, gente? E é muito gostoso, porque desde a primeira vez é uma sensação que eu já te conhecia, já. Foi uma reconexão. Muito bom, cara. Bom demais. A gente desdobra e encontra lá em cima. Né? Sim, gratidão. Obrigada, viu? Muito legal. Gratidão. Obrigada a todos.
Gratidão, pessoal que tá em casa. Deixa seu comentário, deixa seu axé aí nos comentários. Compartilha, gente. O jeito de você ajudar esse projeto a propagar, expandir e ajudar o mundo também a se regenerar aí é compartilhando conteúdos que fazem sentido para você. Gratidão. Gratidão, a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau.